Fala galera, beleza? E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e aí nós vamos iniciar agora o conteúdo lá na unidade 3 do nosso livro. E como eu tinha falado no final da última aula, a gente agora vai começar a entender os principais componentes da matéria, né? Qual é o menor componente da matéria, como ele é constituído e como nós chegamos, né, ao longo aí dos séculos, dos milhares de anos, até as teorias modernas sobre a constituição da matéria. Então, essa nossa história, ela começa mais ou menos no ano entre 400 e 500 a.C., com dois filósofos gregos, de nomes muito bonitos, Leucipo e Demócrito. E aí fica até uma sugestão, de que vocês tiverem filho, quem quiser pode botar o nome da criança, né? Leucipo e Demócrito, se forem gêmeos, fica bem legal, né? Na Grécia fez bastante sucesso. Então, gente, olha só. A essa época, as pessoas já se perguntavam qual era o menor constituinte da matéria. Mas não existia método científico, não existiam conhecimento, não existiam conhecimentos prévios, né? Não existiam aparelhos tecnológicos que alguém pudesse desvendar quais eram os menores componentes da matéria. Então, Leucipo e Demócrito, na verdade, eram filósofos que começaram a conjecturar, a pensar sobre como seria o menor componente da matéria. Então, o que veio à cabeça deles? O que eles foram, né, concluindo? Eles concluíram, né, em separado, mas concluíram a mesma coisa, por isso que a gente fala Leucipo e Demócrito, né, juntos. Eles concluíram que se você pegasse a matéria e dividisse em partes cada vez menores, e fosse dividindo, chegaria um momento que não seria mais possível dividir a matéria. E aí você teria uma estrutura esférica, maciça e indivisível. E aí, a essa estrutura esférica, maciça e indivisível, eles deram o nome de átomo. Porque o nome átomo vem do grego, significa, né, esfera indivisível, átomos e esferas. Bem, esse conceito deles não tem validade científica, mas foi importante porque foram os primeiros pensadores, as primeiras pessoas, né, a definirem a matéria, o que formava a matéria. Eles foram muito contestados por Aristóteles, e Aristóteles tinha uma fama já muito grande na época, tinha um conceito muito maior, e Aristóteles acreditava que a matéria ela era descontínua. Então Aristóteles achava que cada matéria tinha suas próprias características, a matéria era descontínua. E ele então acreditava que as propriedades eram decorrentes de forças da natureza, de energias, enfim, né? Como eu falei para vocês, Aristóteles era muito mais conhecido na época, ele ficou até, né, as pessoas acreditavam mais em Aristóteles do que em Leucipo e Demócrito. Havia essa brigazinha aí. Bom, veio o século II, século I, veio o nascimento de Cristo, veio o século I depois de Cristo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até que no século XIX é que foi se começar a falar em experimento científico para provar como era o átomo. Professor, mas esse assunto ficou largado de lado? Não. Simplesmente, gente, né, nós temos um período chamado período das trevas na ciência, que por alguns séculos a ciência muito pouco evoluiu no mundo, né? Existia uma briga muito grande entre religião e ciência, e as coisas que os cientistas falavam eram consideradas, né, impuras pela religião, e as correntes religiosas tinham uma força muito grande, de forma que a ciência não conseguia pesquisar e evoluir. Vocês vão reparar em outras disciplinas, biologia, física também, vocês vão, né, ver muito isso em história, ouvir falar, e vocês quase não vão ouvir, né, nesse período, vamos dizer assim, do nascimento de Cristo até 1600, 1700, vocês muito pouco vão ouvir falar de descobertas científicas relevantes, muito pouco. Aí, a partir de 1600, 1700, vocês já vão começar, a gente vai começar a ouvir falar um boom da ciência, né? Um grande despertar da ciência. Porque foi quando essas questões começaram, né, a ser menos conflitantes, e aí os cientistas começaram as pesquisas e tudo mais. Bem, então o que aconteceu, gente? Teve então Leucipo e Demócrito que falaram que se você pegasse a matéria, dividisse ela em partes cada vez menores, você chegaria em uma esfera maciça e indivisível, e eles chamaram isso de átomo, lá mais ou menos em 400 a.C.
E só no século XIX que um cientista mesmo, chamado John Dalton, conseguiu fazer um modelo científico para o átomo. Então, Dalton aí já usando cálculos matemáticos, métodos científicos, concluiu que o átomo era como uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. E o modelo atômico de Dalton é conhecido como o modelo da bola de bilhar por isso. Então, Dalton, ele disse que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Professor, mas ele falou a mesma coisa que Leucipo e Demócrito? Sim. Na verdade, ele concordou com Leucipo e Demócrito, mas qual era a diferença? Dalton usou procedimentos científicos, então a gente pode dizer que Dalton era cientista. O Leucipo e o Demócrito eram filósofos, tá? Não é aqui a gente não está desmerecendo a capacidade da filosofia ou a inteligência, o desenvolvimento, a importância dos filósofos, não entendam por esse lado. Só que a gente está falando assim, que para alguma coisa ser ciência, né, ela tem que acompanhar o método científico que nós vimos lá no início do ano. Então, quando esses passos do método científico não acontecem, aquilo não é considerado como algo científico, tá? Não quer dizer que seja errado, só não é científico. Bom, para nós da ciência, então, Dalton, né, foi o primeiro cientista a falar sobre a constituição da matéria, o menor constituinte, o átomo. Então, Dalton corroborou com as ideias de Leucipo e Demócrito, né? Mas agora tinha-se um modelo científico, então as pessoas falavam, Leucipo e Demócrito estavam certos, mas a ciência agora consegue provar que eles estavam certos. Legal. Mas isso não convencia totalmente os cientistas e muitas pessoas da época, né? E aí, depois de Dalton, veio um cientista chamado John Thomson, e o Thomson dele é bem interessante, que se escreve com M antes de S, vocês vão ver aí em várias referências, que é M antes de S mesmo, né? Eu sempre brinco com isso. E o Thomson, ele, né, junto com Faraday, que é mais ou menos companheiro dele, o Thomson já estava pesquisando e também já tinha algum conhecimento sobre cargas elétricas, positivas e negativas, tá? Então, o Thomson, entendendo que a matéria, ela se unia, que os átomos se uniam por alguma afinidade, tá? E que formavam matérias mais complexas, as moléculas. O Thomson começou a fazer experimentos no laboratório e ele chegou a um modelo atômico que ficou conhecido como o modelo do pudim de passas ou bolo de ameixas, tá? Que modelo é esse? Como que ele chegou a esse modelo? Para Thomson, o átomo era uma esfera maciça, tá? Indivisível, com cargas positivas, essa esfera, feita de cargas positivas no seu interior, bom? Mas para Thomson, as cargas negativas estavam incrustadas nessa esfera como passas num pudim ou num bolo. Por quê? Nós sabemos que as cargas opostas se atraem, então a carga positiva atrai a carga negativa. E aí, segundo a ideia de Thomson, o átomo era uma esfera, uma bola, né? Maciça, indivisível também, e cravejado de cargas negativas ao seu redor. Por que essas cargas negativas estavam ali? Porque elas eram atraídas por esse núcleo muito positivo. Então o núcleo atraía e elas ficavam presas ali. Então esse foi o modelo de Thomson, tá? Posterior a Thomson veio também um outro cientista chamado Rutherford. Só nome bonito, né? Vocês podem ir anotando todos aí. Vocês vão ter ótimas ideias para quando forem pais e mães. Bem, Rutherford, ele, na Universidade de Londres, o que ele fez? Ele pegou uma lâmina muito fina de ouro e ele bombardeou raios catódicos. Raios catódicos são prótons. Ele bombardeou prótons contra uma fina lâmina de ouro, uma lâmina de ouro bem fininha, tá? E aí o que aconteceu? O que se esperava? Se o átomo fosse maciço e indivisível, né, como previa Thomson, Dalton, né, Leucipo e Demócrito, essas cargas, esses prótons deveriam se chocar contra a fina camada de ouro e voltar, né? Porque se eu tenho alguma coisa maciça e indivisível, nada atravessa por ali. E aí então, ele lançou os raios catódicos nessa lâmina de ouro. E o que aconteceu? Os raios catódicos se chocavam e voltavam, muito poucos. A maior parte deles atravessava a lâmina de ouro para o outro lado e muitos também que atravessavam sofriam pequenos desvios. Então o que Thomson concluiu com isso? Ele concluiu que, né, o átomo
tinha um núcleo positivo muito pequeno, tá? Por isso que a menor quantidade de partículas voltavam, tá? Eram refletidas, e que ao redor desse núcleo tinham as cargas elétricas negativas girando, tá? Então eu tinha um núcleo muito pequeno, vou fazer um núcleo muito pequeno, e ao redor desse núcleo pequeno as cargas negativas estavam girando em diversas posições. E aí isso explicava que o átomo tem menos espaço preenchido e mais espaço vazio. Por isso que a maior parte das partículas positivas, né, atravessava a lâmina de ouro, e a menor parte era refletida ou voltava. E aí, esse já é um conceito bem próximo do nosso, de modelo atômico, né? E a partir dessa teoria de Rutherford, o átomo ele deixou de ser considerado como uma esfera maciça e indivisível. Então, a partir de agora, desse momento de Rutherford, o átomo passa a ser reconhecido como a menor partícula estável que forma matéria. Mas ele é formado por partículas menores, então ele pode sim ser dividido. Só que as partículas menores sozinhas não vão formar moléculas, substâncias, né? Então por isso que ele é a menor partícula estável da matéria, tá? Eu vou botar um esquema aqui no quadro para vocês sobre esse experimento de Rutherford. Acompanhem aí. Então olha só. Tinha uma lâmina de ouro, um emissor de raios catódicos que lançava esses raios nessa fina lâmina de ouro, tá? Poucos raios voltavam, aqui eu vou fazer um só voltando, muitos passavam sem sofrer desvios e alguns sofriam pequenos desvios. Então com isso ele descobriu, e essa lâmina aqui era ouro, olha como é que ele era, né? Se fosse eu, pegava ouro para mim, tô brincando. E ele não, usou ouro para pesquisa. Então, essa lâmina de ouro, né, que ele usou, mostrou para ele que se a maior parte dos raios positivos, né, dos raios catódicos, se a maior parte dos raios catódicos atravessava a lâmina de ouro, né, é porque ali tinha muito espaço vazio. Imagine um quadro. O quadro, eu não consigo atravessar uma caneta, a tampa da caneta no quadro. Por quê? Porque ela está com espaço preenchido. Então, por isso, Rutherford concluiu que o átomo era divisível, que ele não era maciço e que ele era formado por um núcleo bem pequeno e uma eletrosfera ao seu redor, onde os elétrons circulavam ali, tá? Então, nesse momento de Rutherford, esse átomo de Rutherford, né? Nós temos então o seguinte modelo atômico, ó. Para Dalton, o átomo era uma bola de bilhar, como uma bola de bilhar, uma esfera maciça e indivisível, tá? Aí veio Thomson, que disse que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, com cargas positivas no centro e com as cargas negativas incrustadas aqui ao redor, igual passas no pudim. Vocês têm essas figuras todas no livro de vocês, tá? E já Rutherford bolou o seguinte modelo atômico. O átomo, então, ele tinha um núcleo com prótons, que são as cargas positivas, e nêutrons, que são as partículas sem cargas, importante, né? Rutherford já conhecia essas partículas todas também, ele já sabia da existência do próton, que são as cargas positivas, dos nêutrons e os elétrons. Então, no núcleo do átomo tínhamos os prótons e os nêutrons, e ao redor tínhamos circulando os elétrons, que são as cargas negativas, em várias camadas, tá? E aí, o modelo atômico de Rutherford já ficou bem próximo do modelo atômico atual. Só que algumas coisas ainda faltavam, né? Alguns detalhes ainda faltavam ser resolvidos e tudo mais. E um aluno de Rutherford chamado Niels Bohr, tá? Ele ampliou os trabalhos de Rutherford, ele continuou essas pesquisas de Rutherford e melhorou esse modelo atômico de Rutherford. O que acontecia? Uma coisa para Bohr, alguma coisa estava errada ainda no modelo de Rutherford. E o que era isso? O que o Bohr imaginava? Se esses elétrons ficam girando em torno da
do núcleo, né? Em órbitas circulares. Ele fica girando, girando, girando. Por que o próton não consegue atrair o elétron? E aí, o que aconteceria com isso? Voltaremos para o modelo de Thomson, onde os elétrons ficariam incrustados. Então, houve até uma dúvida em Bohr se o Thomson não estava certo também. Então, na primeira ideia de Bohr, ele imaginava que a teoria de Rutherford, que era professor dele, não estava errada, mas que Thomson também não estava. Então, assim, primeiro os elétrons circulariam em torno da eletrosfera, depois eles eram atraídos e colavam no núcleo. Essa foi a primeira ideia de Bohr. Então, os estudos de física quântica já estavam também em andamento, tinham outros pesquisadores trabalhando, né, as partículas e tudo mais. E aí, com essas informações todas, o Rutherford conseguiu montar, né, o que nós chamamos de modelo atômico atual. Depois foi muito pouco modificado. E como ficou esse modelo atômico de Bohr, gente? Bohr, então, postulou o seguinte, que o átomo é sim uma esfera maciça e indivisível, que é sim, né, que o átomo ele é feito por uma esfera central, que é o núcleo, onde tem prótons e nêutrons, e que ao redor desse núcleo de prótons e nêutrons existem órbitas elípticas onde os elétrons estão, né, percorrendo. Então, segundo Bohr, quando um elétron está muito próximo do núcleo, percorrendo a sua órbita na primeira camada, ele vai ganhando energia cinética, vai ganhando, por quê? Porque o caminho percorrido é pequeno, então ele acaba ganhando energia, tá? E aí ele ganha tanta energia cinética que ele salta para uma camada maior. E aí ele começa a girar nessa camada maior, onde ele ganha energia e salta para uma camada ainda maior. Quando ele chega na última camada que tem na eletrosfera desse átomo, ele começa a perder energia. O próton volta a conseguir atraí-lo novamente. Então ele volta para a segunda camada, aí ele é atraído mais um pouco, que está perdendo energia, ele vem para a primeira camada, onde ele volta a ganhar energia. Ou seja, o Bohr matou essa história aí, da seguinte forma. Ele então descobriu que os elétrons, tá? E isso foi feito por Heisenberg também, junto com ele, chama princípio da incerteza de Heisenberg. O que o Bohr conseguiu concluir, juntando com a incerteza de Heisenberg? Que nós não podemos determinar a posição e a velocidade de um elétron ao mesmo tempo. Se eu sei onde ele está, eu não sei quanto de energia e velocidade ele tem. Se eu sei quanto de energia e velocidade ele tem, eu não sei em que lugar da eletrosfera ele está. Ou seja, o elétron ele não é estático numa camada da eletrosfera. Ah, professor, e o que é uma camada da eletrosfera? Uma camada é um lugar virtual onde o elétron percorre uma órbita em formato de elipse, tá? Uma camada não é como uma rodovia ou uma estrada que o carro está ali fisicamente nela, né? Ou, como outro exemplo que eu poderia usar, imaginem que eu fiz uma valinha num chão de areia, peguei uma bolinha de gude e dei um peteleco nessa bolinha de gude. Ela vai correr sempre dentro desse espaço que eu determinei para ela, essa valinha, né? A camada, ela não existe realmente. A camada, ela é um lugar virtual, ela não é uma pista de corrida para o elétron. O elétron está naquela posição por causa da condição energética que ele tem. Então ele está aqui girando, ó, é igual a minha caneta. Imagina que a minha caneta é o elétron, a bolinha é o núcleo. A minha caneta está girando aqui em torno do núcleo, o meu elétron está girando em torno do núcleo, numa órbita virtual, vocês estão vendo? Não existe uma pista aqui onde ele está rodando, ele está aqui por causa da condição energética. Então ele ganha energia, passa para uma outra camada energética, outra situação energética mais longe do núcleo, e passa para outra, até que está tão longe que ele vem de novo para perto do núcleo. Entenderam isso? Qualquer dúvida, eu tô lá online na plataforma para tirar essas dúvidas de vocês, tá? Vocês vão acompanhando a minha explicação, e aí vão acompanhando pelo livro, e eu tô lá na plataforma, tô com a live aberta para vocês irem tirando essas dúvidas ao vivo, tá? A gente monta uma videoaula lá na hora, lá a gente vai tirando essas dúvidas, beleza? Então, vamos continuando. Então, o que aconteceu? O Rutherford e o Bohr, né, então, eles conseguiram determinar como é realmente o átomo, e como nós sabemos o átomo hoje, sendo que o Bohr aperfeiçoou o trabalho de Rutherford, né? Depois, já no século XX, veio Sommerfeld, né, que aperfeiçoou o movimento de partícula, né? Ele aperfeiçoou como
que essas partículas são originadas, quem origina as partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Houve um aperfeiçoamento do modelo atômico. Ah, professor, mas alguém já viu um átomo? Não. Ah, professor, mas... então como é que a gente sabe que o átomo ele é desse jeito? Pois é, nós conseguimos ter ideia do átomo através de impressões em filmes de raio-x, né? Em placas de ouro. Nós temos ideias usando radiação de como é o átomo e realmente os modelos batem com o atual. Mas ver num microscópio nunca vai ser possível, ou pelo menos para a nossa sociedade. Gente, olha só, em uma ponta de caneta esferográfica comum, dessas que a gente usa em casa, vou pegar uma aqui, na ponta de uma caneta esferográfica, nessa menor pontinha aqui da minha caneta, vocês estão vendo aqui? Essa menor pontinha prateada aqui, cabem 602 sextilhões de átomos, tá? Então, na verdade, qual é o tamanho de um átomo, professor? Em média, um átomo ele é 602 sextilhões de vezes menor do que 1 milímetro, tá? Seria você pegar 602 e colocar 23 zeros depois. Então, ele é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, né? Que nós não temos um aparelho capaz de nos dar um aumento suficiente para que nós possamos observar um átomo. Por isso, né, que eu falei para vocês, os cálculos matemáticos que se tem, os modelos científicos para o átomo, todos funcionam muito bem, tanto que a ciência vai evoluindo a partir desse modelo. Mas ver, nunca ninguém viu. Professor, esse modelo atômico ele pode ser ainda aperfeiçoado? Com certeza. Se vocês começarem a reparar bem aí nas reportagens e tudo, a cada dia você escuta falar de novas partículas ou de descobertas de novos movimentos das partículas, enfim, né? A gente vai vendo que continua evoluindo esse modelo, mas acreditamos que exista já um modelo base que não vai ser alterado, que é esse, que o átomo é sim uma esfera, um centro esférico com prótons, que são cargas positivas, e nêutrons, partículas sem carga, que ao redor dele tem a eletrosfera, né, as camadas da eletrosfera, e os elétrons estão girando ali, que ele tem mais espaço vazio do que preenchido, tá? Então, olha só, falando aqui agora nessas partículas, vocês terem ideia do tamanho das partículas. O que acontece? Um átomo estável, ele está eletricamente estabilizado, ele tem o número de prótons, que são as cargas positivas do núcleo, igual ao número de nêutrons, que são as partículas sem carga do núcleo, igual ao número de elétrons, que são as partículas negativas da eletrosfera. Então, se um átomo, por exemplo, um átomo de magnésio, ele tem 12 prótons, ele tem também 12 nêutrons, ele tem também 12 elétrons. Isso um átomo estável, tá? Então, nós podemos, a partir da contagem de partículas, medir, né, a massa de um átomo. Nós chamamos isso de massa atômica, tá? Então, ó, para a gente saber a massa atômica de um átomo, nós usamos a fórmula A é igual a P mais N, onde A é o número de massa, tá? P é o número de prótons e N é o número de nêutrons. Ih, professor, mas por que eu vou medir a quantidade de matéria que tem num átomo, né, o número de massa dele? Por que o elétron não entrou aqui? Por uma explicação muito simples, gente. Como eu falei para vocês, o átomo ele é 602 sextilhões de vezes menor do que 1 milímetro, né? Então vocês imaginem, o próton e o nêutron têm a massa, né? Nós dizemos que a massa deles é muito parecida, nós chamamos de 1. O elétron, ele tem a massa 1820 vezes menor do que a massa de um próton. Ou seja, imagine o tamanho de um átomo. Difícil até de imaginar. Imagine que o próton é um componente deste átomo. Então imagine o tamanho de um próton em relação ao átomo, que já é infimamente. Vocês imaginem que o elétron é 1820 vezes menor do que o próton. Ou seja, a massa do elétron, gente, é tão insignificante que ela não muda
né, ela não altera essas características do átomo. Por isso que a gente vai calcular a quantidade de matéria de um átomo, o número de elétrons não entra, só entra as cargas do núcleo, que são os prótons e os nêutrons, tá? Então, por exemplo, se eu quero saber a massa do átomo de cloro, que tem 17 prótons e 17 nêutrons. É facinho, eu pego aqui, ó, A igual a P mais N, ó. A igual prótons 17 mais nêutrons que são 17 também. Então, massa do cloro 34. Ah, professor, mas eu também estou reparando que não tem unidade depois do número de massa. E tudo tem unidade, não é assim? Quando nós vimos densidade, por exemplo, eu falava gramas por, né, mililitro, ou gramas por litro, ou centímetro cúbico, enfim, né? Tudo tem uma unidade. Por que o número de massa não tem uma unidade? Porque ele é a simples soma das partículas, tá? Mais à frente, para o final do ano, aí nós vamos estudar cálculos de massa que vão entrar unidades, né? Vai ter uma unidade chamada mol, que a gente usa em química para medir as coisas em química, tá? São outros cálculos, mas não vai ser a massa atômica. Massa atômica é a simples soma das partículas. Tá bom, gente? Então, assim, professor, e como é que eu represento um átomo? Pois é. Quando a gente vai representar um átomo, no caderno, no computador, enfim, ou num quadro, você vai pegar o símbolo atômico, tá? Que é constituído de uma ou duas letras. O símbolo atômico, por exemplo, do cloro, é o Cr, tá? Embaixo, eu vou botar o número de prótons. Em cima eu vou botar o número de massa, que é o A. Se for necessário, eu vou botar o número de nêutrons aqui no meio. E do lado direito, em cima, eu coloco a carga elétrica, que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Se ele tem cargas positivas ou negativas, a mais ou a menos. Então, no modelo genérico, eu tenho X como o símbolo do átomo, eu tenho o número de prótons embaixo, o número de massa em cima e o número de nêutrons no meio. E é assim que eu represento um átomo, num caderno, num livro, num computador. Na tabela periódica, vocês vão reparar que os elementos químicos estão dentro de uma figura geométrica, tá? Aí vai ter lá o símbolo, aí eu vou ter, por exemplo, 17 em cima e o 34 embaixo. Por que o 17 está em cima e o 34 está embaixo? Porque a tabela periódica ela é classificada em ordem crescente de números atômicos. Número atômico é representado pela letra Z, tá? E número atômico é o mesmo que o número de prótons. Então vocês também vão ver no cálculo da massa A igual Z mais N, porque Z é a mesma coisa que P. Número atômico, o número de prótons é a mesma coisa. Na tabela periódica, os elementos são classificados em ordem crescente de números atômicos, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, na organização da tabela que Mendeleev fez, eu sei que vocês até apresentaram um trabalho na escola no passado sobre tabela periódica, foi 150 anos da tabela periódica e tudo mais, e eu até avaliei o trabalho, né? Vocês não eram meus alunos, mas a gente estava lá. Então, vocês com certeza estudaram isso, que a tabela periódica é organizada pelo número de prótons, por isso que o número de prótons nela está em cima, tá? Então, na tabela periódica é prótons em cima, massa embaixo. No caderno, no livro, na internet, no computador, prótons embaixo, massa em cima, tá? E o símbolo químico de um elemento, gente? O que acontece? Nem sempre o símbolo químico ele vai corresponder ao nome em português. Isso por quê? Quando vocês estudaram ciências lá no ensino fundamental 2, o professor de ciências falou para vocês assim: gente, existe a classificação dos seres vivos e cada ser vivo tem um nome científico que é universal. Por exemplo, mosca, Drosophila melanogaster. Cachorro, Canis familiares. Aqui na química, os elementos químicos são todos nomeados em latim ou grego também. Para quê? Para facilitar o entendimento, porque senão o americano vai dar um nome para o cloro, o holandês vai dar um nome, o japonês vai dar outro, o brasileiro vai dar outro, vai ficar uma confusão, ninguém vai se entender. Então, por exemplo, quando a gente fala do ouro, tá? E aí a gente vai reparar que o símbolo químico do ouro é AU. E AU é um símbolo que nada tem a ver com ouro, a princípio, né?
Repare sempre que o símbolo químico começa com uma letra maiúscula e a outra minúscula, se ele tiver duas letras no símbolo. Porque o ouro vem lá do latim aureum. Então, ó, o AU aqui, ó, por que vem, tá? O enxofre, por exemplo, é a letra S maiúscula. Porque enxofre vem do latim sulfur. Então, ó, daqui que vem o S. Então, por exemplo, um ácido de enxofre é um ácido sulfúrico, sulfuroso, sulfídrico, tá? Um ácido de enxofre não vai ser, por exemplo, um ácido enxofídrico. Não existe isso, porque o nome vai derivar sempre do que vem lá do latim, tá? E do grego. Beleza, gente? Então, olha só. Vocês vão ficar, né, para vocês fazerem em casa, exercício da página 16 para casa, página 16. E isso, página 16 só, tá? Vocês vão fazer só a página 16. Mas ela vai terminar, desculpa, ela termina na 17. Então, 16 e 17. Vocês vão resolver essas questões aí. Na próxima aula nós vamos corrigir, eu vou corrigir essas questões. E aí nós vamos dar continuidade falando sobre isótopos, isóbaros, isoeletrônicos. Vou aprofundar um pouco mais nessa questão da massa atômica, tá? Aí vamos tirar a massa atômica, né, que a gente vê na tabela periódica, que muitas vezes é diferente dessa que eu ensinei para vocês. Por exemplo, na tabela periódica vocês vão ver que muitas massas estão em números com vírgula. 34,2, 17,353. Eu vou explicar para vocês o porquê que na tabela periódica está assim. Mas antes disso eu preciso explicar para vocês o que são isótopos, isóbaros, isoeletrônicos e isótons. Aí depois vocês vão entender isso, tá? Porque que essa massa atômica tem essas vírgulazinhas aí, beleza? E aí vamos falar sobre íons também, isso vai ficar para a próxima aula. Então, por hoje nossa aula foi até aqui, vocês vão então fazer exercício da página 16 e 17, vão ler o livro, assistir essa videoaula. Eu tô ao vivo, tá? Numa videoconferência lá com vocês no site da escola, na plataforma da escola, para vocês tirarem todas as dúvidas, para não sobrar, tá? Nenhuma dúvida. E aí também vamos conversar outras coisas lá, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima aula. Valeu, turma!